Um bom dia à classe trabalhadora brasileira. Meu nome é Pedro Bernardes e eu sou membro do coletivo Educadores pelo Socialismo. É importante deixar claro que todos os vídeos aqui produzidos visam ajudar a classe trabalhadora no seu processo de emancipação, esclarecendo aspectos da situação política e orientando, ajudando no processo de como intervir dentro desse processo, dessa situação convulsiva dentro da qual a gente se enquadra. Esse canal, portanto, não se dirige a capitalistas e nem àqueles que usurpam o nome de trabalhador, como é o caso de João Dória, que ao contrário de trabalharem efetivamente, fazem o contrário, vivem do trabalho dos outros. Nesse primeiro vídeo, não tem como falar de outra coisa. A gente vai falar sobre eleições presidenciais. De um lado, nessas eleições, a gente tem o PT. O PT é um partido de conciliação de classes que abandonou o socialismo há muito tempo. Então, ao contrário do que o Bolsonaro fala, o PT não é o Partido Socialista. É um partido que faz acordo com os banqueiros e os grandes empresários, com os acionistas. Não é um partido que representa efetivamente a classe trabalhadora em suas lutas pela construção de uma sociedade melhor. De outro lado, a gente tem o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um candidato que defende a ditadura militar, que defende a retirada de liberdades democráticas, que defende privatização a toda linha e que defende um ataque central contra a classe trabalhadora. Esse é o Jair Bolsonaro, um candidato que a gente chama ele de extrema-direita. Mas por que um candidato assim virou um fenômeno em termos eleitorais, quase ganhou as eleições no primeiro turno e está cotado para ganhar agora nesse segundo turno? A gente precisa entender esse fenômeno Bolsonaro de um ponto de vista mais amplo. E a gente não consegue fazer isso se a gente analisar só o Brasil. É preciso analisar a situação econômica e política mundial. Vamos lá. Desde 2008, a gente tem uma crise econômica que se instaurou no mundo. A gente sabe que o capitalismo, você tem sempre crises, mas essa crise de 2008, que até hoje não se resolveu, ela tem efeitos maiores e mais destrutivos do que inclusive a crise de 1929. Esta crise, ela gerou um cenário de instabilidade política e econômica no mundo inteiro. Isso acelerou o processo da luta de classes e fez com que a classe trabalhadora no mundo inteiro começasse a buscar alternativas, testar alternativas e buscar outras alternativas. É isso que está por trás do processo em que você vê a classe trabalhadora abandonando alternativas tradicionais e buscando alternativas novas, sejam elas à esquerda ou à direita. Na França, por exemplo, a classe trabalhadora se dividiu, em parte apoiando um candidato de centro, que é o que foi eleito na França, o Macron, mas teve uma parte que apoiou uma candidata de extrema-direita, a Le Pen, e uma parte quase tão grande em termos de apoio a Le Pen e o Macron, apoiou o movimento da França Submissa, do Mélenchon, que é um movimento que é considerado socialista, embora com algumas confusões. Nos Estados Unidos, você teve a eleição do Trump, mas em contraposição, você teve um movimento liderado pelo Bernie Sanders, que tinha como mote político uma revolução política contra os bilionários, que só não ganhou as primárias da Hillary por conta da fraude no Partido Democrata. Como a gente vê, no Brasil e no mundo, existe um processo de busca de alternativa radical da classe trabalhadora frente a tudo que está aí. A classe trabalhadora não quer tudo que está aí. Ela quer mudar, ela quer outra coisa, ela não acredita nas instituições. É nesse processo que os movimentos de extrema-direita surfam. Quando você não tem uma esquerda radical, que é considerada viável, que apresenta uma alternativa radical, movimentos e personalidades como a do Jair Bolsonaro acabam angariando apoio, inclusive no seio da classe trabalhadora. Se a gente não entender isso, a gente vai cair em impressionismos, como dizer que existe uma onda conservadora, que a classe trabalhadora brasileira é machista e apoia a ditadura. Não! O voto no Bolsonaro hoje é uma expressão de rechaço ao sistema. Só que a classe trabalhadora, como não vê uma alternativa radical à esquerda, vê o Bolsonaro como a única alternativa. É isso que está acontecendo. E é preciso a gente elucidar o que é o Bolsonaro, para a gente não incorrer num erro que pode ser histórico e pode culminar em futuras derrotas da classe trabalhadora. E é aí que a gente entra na nossa posição. Por que a gente acha, mesmo considerando que o governo do PT um governo de ataque à classe trabalhadora, assim como o do Bolsonaro, por que a gente acha que é importante ter um voto de classe no PT nesse segundo turno? O PT, apesar dele atacar também, ele vai privatizar também, vai retirar direitos também da classe trabalhadora. Mas o PT
vai representar mais tempo para a gente se organizar. O Bolsonaro está lá no programa dele, ele vai atacar o socialismo. Qualquer ideia, qualquer vestígio socialista vai ser atacado pelo Bolsonaro. Ele vai privatizar em curto prazo. A saída dele para acabar com a dívida pública, por exemplo, é entregar as riquezas nacionais para as multinacionais. É um absurdo. Ele vai entregar as riquezas do Brasil, os serviços públicos brasileiros. Ou seja, ele vai substituir uma forma de controle do imperialismo, ou seja, dos Estados Unidos, dos países ricos sobre o Brasil, por outro. Ele vai substituir a dívida pública por uma privatização a toda linha. É um governo que vai atacar a nossa organização de classe. Então, nesse momento, é necessário votar no PT para logo depois combater o próprio PT. No governo do PT, a gente vai ter mais possibilidade de construir uma saída socialista e revolucionária para o Brasil e para o mundo. E é nesse sentido a nossa posição. Porque a gente não só fala, isso aqui não é um canal também só de ficar pensando e refletindo sobre a realidade. Esse aqui é um canal de atuação na realidade. E é nesse sentido que a gente chama vocês para uma atividade pública que realizaremos no dia 19 de outubro, próxima sexta-feira, às 19 horas, na Livraria Marxista. O local, o endereço certinho está aí na descrição do vídeo. Para você se aprofundar no debate, convidamos vocês a conhecer o site da Esquerda Marxista, que também está na descrição, e a conhecer e assinar o jornal Foice e Martelo. É um jornal que ajuda muito a gente do coletivo a pensar, compreender e, mais importante, atuar na realidade. Se você quiser integrar o nosso coletivo, abrir uma discussão com a gente, só mandar uma mensagem, a gente marca uma reunião de apresentação para você conhecer e, quem sabe, atuar com a gente dentro da luta de classes. Um forte abraço e vamos juntos construir a revolução socialista no Brasil e no mundo.